Nossa, ela começa na Unicamp. Em 1982, Paula Pili, aluna de iniciação científica de Cone Cacheres, trabalhando em colaboração com Álvaro James Cacheres, publica o primeiro artigo de síntese de um heterociclo feito no Brasil usando a química de anaminonas. Está lá no JOC. Aí, mas Cacheres não trabalhava estrito sensu com anaminona. Era a professora Cone Cacheres, Conchita Cacheres, a esposa e uma das precursoras do estudo de espectrometria de massas, né, do Brasil, com a ênfase em química orgânica. E era uma química de heterociclo, é uma química de heterociclo excepcional, viu? Formou uma boa porção de gente aí que está atuando. Pois bem, aí anaminonas eu achei interessante e acabei incorporando de maneira rebelde, né? Incorporei anaminonas no meu doutorado e Cacheres se aposentou, Cone também já estava aposentada, e eu falei para os dois: olha, isso aqui é muito rico para não dar continuidade, eu vou na anaminonas. E eles ficaram felizes, né? O modo deles, assim, com a descrição que dizer é peculiar. E aí eu toquei a vida de anaminonas e não larguei até hoje, né? Aí lá em Goiânia fiz química de anaminonas, mas comecei também com a química de bismuto, tá? Sim, sim. Foi lá se eu não tivesse ido para a Federal de Goiás, eu não teria sido introduzido à química de bismuto, tá? Então eu tenho uma gratidão. Eu fui muito feliz na Federal de Goiás, consegui trabalhar, fazer síntese orgânica lá, estudo de reatividade, desenvolvimento de metodologia sintética, de tal sorte que eu acho que Cacheres tem razão. Não por conta do meu pescoço, mas pelos pescoços que vieram trabalhar comigo, dedicaram-se, acreditaram nas circunstâncias e não viram limitação. Eu tenho uma frase que eu digo até hoje para os meus alunos, quando eles se sentem assim pouco motivados, né? Eu digo que carbono é carbono em qualquer parte. Pessoas são diferentes, mas carbono é carbono em qualquer parte. E fazemos diferença. Com relação ao pós-doc, Cone Cacheres me disse uma frase uma vez que me impactou. Eu conversando, já professor, terminou o doutorado, ela me disse: você não precisa fazer pós-doc, você tem ideias demais. E aí me contaminou, mas há um motivo. Bom, eu tentei fazer um pós-doc sim, viu? Mais de um. E a vida não quis, porque me deu emprego, né? E da minha geração, eu fui o primeiro a me empregar. E eu vi gente, colegas meus, passarem muitos anos, sabe, num limbo. Então eu fui um privilegiado, porque eu tinha bolsa e salário, acabou a bolsa, o salário, então eu não vivi nenhuma dificuldade, né? Isso me deu muito conforto, né? A síntese orgânica é uma das linguagens mais criativas da ciência, onde reagentes se tornam ideias e ideias se tornam descobertas que mudam o mundo. Mas cada molécula sintetizada no Brasil carrega uma história, feita de pessoas, de escolhas e de tempos em que fazer ciência era um ato de coragem. Nesta série especial do Pipeline Brasil, vamos revisitar a história da síntese orgânica brasileira, contada por quem a viveu. São vozes que ajudaram a transformar laboratórios modestos em centros de excelência e que construíram, com dedicação e curiosidade, as bases da pesquisa que hoje move a nossa química. The size of things? It's a matter of perspective, like the biggest step in the history of humanity. It was a size 8. What seems small can turn out to be huge. Small things can trigger powerful changes in the world. That's not a vague statement. It's what we believe in. Here at Merck, we don't measure things by their size. We measure them by the impact they have on millions and even billions of lives every day. By daring to dream big, by starting to act big, we turn the tiny into the tremendous, the micro into the extraordinary, and the minuscule into the remarkable. Or in other words, at Merck, there's nothing small in what we do. What the human eye can barely glimpse through a microscope
can have the power to elevate the life of millions. What size do you think this needle is? Well, it's big enough to help bring over 5 million babies to this world. We helped to create this atomic-sized marvel, the fabric of our future, paving the way for artificial intelligence that could change the course of mankind more than any other thing ever did. At Merck, every idea begins with a joint vision, fueled by hours and hours of hard work and dedication, and sometimes too much coffee. With every idea, every improvement, every innovation, we turn the microscopic into the awesome. We turn the small into the big. At Merck, we spark discoveries to elevate humanity. Together, we can shape the future. Let's collaborate to take bold steps that will drive transformative change, making a lasting impact for generations to come. Merck, sparking discovery, elevating humanity. Hoje, no Pipeline Brasil, recebemos os nomes mais marcantes e carismáticos da síntese orgânica brasileira. Professor Silvio do Desterro Cunha, da Universidade Federal da Bahia. Nascido em Santa Bárbara, no sertão da Bahia, Silvio descobriu a ciência ainda criança, graças a professores inspiradores da escola pública e uma curiosidade inquieta que o acompanhou por toda a vida. Técnico em química, analista na Petrobras, ele tomou uma decisão rara e corajosa: abandonar a estabilidade para seguir a química acadêmica. Formou-se na UFBA, viveu intensamente a química analítica, mas foi capturado para sempre pela síntese orgânica. Mudou-se para o Unicamp em 1991, onde se tornou mestre e doutor sob a orientação de Albert Cacheres, mergulhando na fascinante química dos anéis tensionados. Desde então, consolidou-se como uma referência nacional em atividades, metodologias sintéticas, formações de alunos e defesas da ciência pública. Com seu entusiasmo único, sua generosidade e voz inconfundível na comunidade, Silvio é parte essencial da história da síntese orgânica no Brasil. Bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast Pipeline Brasil, aqui nessa série especial a respeito da síntese orgânica no Brasil. Eu, como sempre, aqui com a minha colega Fernanda Gadini para fazer esse bate-papo com um pesquisador hoje que é adorado pela comunidade de síntese orgânica. Não conheço ninguém na síntese orgânica que não goste do professor Silvio Cunha. Professor Silvio Cunha, muito obrigado por ter aceitado participar, separar um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente hoje, batendo um papo aí sobre a sua carreira e como que ela se mistura um pouco com a história da síntese orgânica no Brasil. Muito obrigado, Silvio. Eu que agradeço vocês. Fernanda, obrigado também por você para estar aqui mais uma vez, ter topado essa empreitada. Eu sei que às vezes não é fácil, mas mais uma vez obrigado pela sua colaboração aí. Eu que agradeço, Rodrigo. É sempre um prazer enorme estar aqui e obrigada, Silvio, por aceitar esse convite e ajudar a gente a contar um pouco a história da síntese aqui no nosso país. Silvio, vamos lá. Antes da gente começar a falar da síntese orgânica, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente da onde que surgiu a ideia de fazer química, né? Porque não é uma decisão... o nosso ensino médio
não é um ensino que ajude as crianças a optarem pela tecnologia, pela química, pela biologia, etc., por causa das condições, em sua maioria, que são dadas essas disciplinas? E da onde surgiu esse seu fascínio pela química e a vontade de fazer química como sua profissão? Vamos lá. Eu gostei muito de como você iniciou a apresentação, mencionando que eu tenho muitos amigos. É verdade. Mas você cometeu uma imprecisão. Há na comunidade sintética uns dois ou três que não são lá meus amigos, não. E eles sabem que eu também não gosto deles. Porque eu sou uma pessoa que sou muito feliz. Eu gosto de ciência, porque ciência é uma das mais belas manifestações da atividade humana. Então, a ciência nos leva à felicidade, nos leva à amizade, à generosidade e o não egoísmo. Então, quando eu identifico entre nós traços de egoísmo, que tentativa de se apropriar da nossa ciência para autopromoção, aí eu não gosto. E eu tenho uma opinião, né? Eu sou opiniudo, todos sabem. Né? Eu sou um alto-falante. E por isso eu tenho muitos amigos, porque eu sou um alto-falante, sou engraçado, e tenho pouquíssimos desafetos. Eu nem coloco esse povo no patamar de inimigos. Eles não são importantes assim, né? Aí eu não promovo eles assim, não. E fazer ciência foi uma decisão muito lá da minha infância mesmo. Eu não sabia o que era isso. Eu sou fruto da escola pública. E eu sou do sertão da Bahia, uma cidade magnífica, que eu vou hoje para lá, Santa Bárbara. Parece Macondo. E aí aquele modo de tinha doidos úteis e professores dedicados, sabe, na escola pública de lá. Sim. E eu tive professores de ciências, Bartola, cujo nome eu lembro o nome deles todos, não vou mencionar porque senão a gente não tem tanto tempo. Então, meus professores e professoras de ciências eram encantadores. E eu, se fosse menino hoje, seria um menino que teria que tomar medicamentos, porque eu era agitado, hiperativo, né? Como até hoje se percebe. Então eu seria uma pessoa que seria medicamentada para ficar normalizado. Como naquele tempo, no máximo era um chá de camomila, os professores detectaram em mim essa hiperatividade, né? Mas uma proatividade. E foram muito importantes esses professores de ciências até a oitava série. Então, o meu professor Bartola, ele ensinava aquela parte de química que tinha na oitava série antiga, e lá a gente podia fazer experimentos. Eu misturava perfumes, Que eu fazia o legal. diabo. Eu tomei muita surra por causa da minha vocação científica precoce, mas eram surras pedagógicas, eu as mereci. E aí, eu queria fazer aquilo, e um tio meu, que era marinheiro, morava no Rio de Janeiro, quando ele vinha para Santa Bárbara, na Bahia, ele trazia livros, sacos de livros usados. Ele trouxe um que não tinha capa, mas eu descobri que era o livro de Química Geral e Inorgânica, do Geraldo Camargo de Carvalho e Renato Garcia. E eu li aquele livro, e eu descobri que aquele negócio de misturar perfumes era química. Né? Que E legal. aí, meu irmão, Sandro, mais velho, fazia escola aqui em Salvador já, porque não tinha segundo grau profissionalizante em Santa Bárbara. E Sandro, vendo aquela minha vocação, me apresentou a Escola Técnica Federal da Bahia, que eu podia fazer química já. Aí eu fiquei enlouquecido, estudei por conta própria, fiz o vestibularzinho da Escola Técnica, que diziam não tinha nada, e aí entrei no segundo semestre de 1982 na Escola Técnica Federal da Bahia e fiz o curso técnico em Química. Que A escola legal. técnica mudou minha vida. E de lá para cá, eu li, o meu primeiro livro que eu comprei na vida de química foi Química Orgânica, do Morrison Boyd. Tenho ele até hoje. Que Comprei em legal. Que legal. 1983. E Mas, aí eu Silvio, só olha só, descobri que a era escola. química em Desculpa, a escola técnica era em Salvador ou era onde? Salvador. Salvador Você só teve tinha que se escola mudar. antiga, saí do sertão, chorei, feito um bezerro desmamado, e vim morar em Salvador com meus irmãos, depois fiquei morando somente eu e meu irmão Alessandro. E aí fiz o curso técnico em Química, um tabaréu deslumbrado, e eu era CDF, né, como dizia a época,
em Santa Bárbara e comecei tomando notas baixíssimas na escola técnica. E ela jubilava, botava para fora o mau aluno. Aí eu me virei, tive que estudar muito, e aí estudei muito e terminei o curso muito bem, me apaixonei, e aí eu falei, eu quero fazer mais química. E aí, antes de terminar a escola técnica, teve um concurso interno e eu fui aprovado para a Petrobras. Então, eu fui fazer um Ó, estágio da Petrobras e já era etapa de seleção. Então, eu terminei a escola técnica em dezembro, em janeiro eu estava contratado como analista químico da Petrobras. E caramba! em fevereiro eu passei no curso de química da UFBA, e aí fiquei com a dualidade, peão da Petrobras e estudante de química na UFBA. Até um dia que eu resolvi largar a Petrobras para me dedicar integralmente ao curso de química. Me chamaram de doido na época, mas foi a segunda mais acertada decisão da minha vida. A primeira foi sair de Santa Bárbara para fazer química, Sim. mas amo Santa Bárbara. E a segunda foi sair da Petrobras para fazer química na UFBA. E a terceira foi sair da UFBA para ir fazer a pós-graduação em química na Unicamp. Durante a tua graduação na Química, na UFBA, como é que foi o seu primeiro contato com a química orgânica via iniciação científica? Com quem que você trabalhou? Como é que você se apaixonou? Primeiro você se apaixonou pela química, já ficou bem claro, mas como você acabou se apaixonando pela química orgânica? Quando eu pedi demissão, eu era analista químico. E o curso da escola técnica tinha uma forte ênfase em química analítica, porque era para formar analista químico e operador industrial. Eu fui trabalhar no laboratório de qualidade e quando eu pedi demissão, eu adorava cromatografia e julguei que a minha experiência profissional na Petrobras seria melhor aproveitada em química analítica. Mas eu não queria a química analítica dos livros. Então, o professor Jailson Bittencourt de Andrade estava bombando na época em química atmosférica, sabe? Então, eu achava que química atmosférica, química ambiental, atmosférica, é muito interessante, e fui fazer uma monitoria, depois virei iniciação científica com ele, em química analítica. Mas eu não trabalhei com química atmosférica, porque tinha um problema industrial. Aí, por ter vindo da indústria, né, eles tinham um problema industrial de determinação de vanádio e titânio dos minérios da indústria aqui da Bahia, do Aratu. Tem um complexo industrial também em Aratu, é mais famoso o polo petroquímico de Amaçari, mas tem de Aratu também. Então, tem que determinar nos minérios cromita e ilmenita o teor de vanádio e crômio. E era fusão alcalina o método. E Jailson propôs a abertura com as fosfóricas. Aí eu fui fazer isso, deu certo, deu uma publicação da BIC lá mais à frente. E no meio do caminho apareceu o professor Antônio Celso Spínola Costa, que foi o primeiro coordenador do programa de pós-graduação em Química da UFBA. Ele fundou o programa aqui, o primeiro programa de pós-graduação de toda a UFBA e o primeiro de Química do Norte e Nordeste do Brasil. E aí, eu fui ser bolsista da Fundação Mitsubishi. Na época Olha, tinha químicos e engenheiros químicos que a Mitsubishi dava bolsa. Aí aqui na Bahia tinha o polo petroquímico muito pujante, à época, né? E aí eu fui ser bolsista junto com o Jailson. Mas só podia ser um ano. Aí eu fui, no mesmo projeto, continuei com o professor Celso Spínola e foi magnífico, cara, trabalhar com os dois. Mas quando eu pedi demissão, eu estava participando da Petrobras e participei do Encontro de Química da Bahia, que é o grande encontro regional, sabe, da SBQ Bahia. E estavam presentes uma mesa redonda com esses dois professores que eu falei, e um outro professor que eu me apaixonei, chamado Ângelo da Cunha Pinto. Era um químico orgânico entre analíticos. E na palestra dele, né, eu vi que tinha uma outra vertente de fazer ciência para além da química analítica.
E continuei, então, de 2 anos, 3 anos, continuei com o Jailson e Celso Spínola, mas à medida que eu avancei no curso, tive professores também excelentes na graduação. Miguel Fácio, Gildas de Almeida, Leila Maria Guimarães Guiar, Francisco Andrade, professores que deram uma contribuição muito grande aqui à formação de graduandos. E aí eu fui me interessando por síntese orgânica, fiz o curso de síntese orgânica com os professores Gildásio e Leila e pedi para sair, deixar de ser bolsista e fazer iniciação científica de 1 ano em química verde, detergentes Olha, derivados de açúcares, a linha professora Leila, que é a da França, e biodiesel, lá em 1900 e bolinha, viu? Mentira, 1989. Ô, isso. Silvio, Foi fazer, né, iniciação científica no último ano e fazendo o curso de ciência orgânica, 12 horas na graduação, tinha que dar um seminário. Eu escolhi a síntese do cariofileno de Elias James Corey, né? Que Eu era, legal. eu era mais pretensioso e louco. Aí eu era mais louco que pretensioso. Eu fui ali, dei o seminário. Quando eu estou preparando meu seminário, Corey ganha o Prêmio Nobel de Química. Olha, Aí, síntese orgânica foi a decisão para o resto da minha vida. Né? Foi assim que eu me tornei, fui capturado para a síntese orgânica. Mas eu queria contar só mais um detalhe, porque eu gostava muito de física. Eu tive aqui também professores de física e de matemática muito bons, sabe? E aí eu estava fazendo o curso de ótica, em frente ao osciloscópio, em paralelo a esse curso de ciência orgânica, que tinha 8 horas de laboratório. Eu estava caramba, fazendo a síntese da caprolactama, ciclohexanona, a oxima da ciclohexanona, a caprolactama, via Beckmann, arranjo de Beck, para fazer nylon no final. E aí eu estava fazendo de manhã o experimento de oscilação, encantado por ondas, e eu decidi, naquela manhã, que eu ia largar o curso de química e ia fazer física. À tarde, isso eu estava no último ano de química, à meu tarde, Deus, fazendo a caracterização da oxina da ciclohexanona, a própria ótica salvou para que eu permanecesse na química, pois eu fui tirar o corpo de fusão da oxima da ciclohexanona, daqueles que a gente consegue ter a lupa e aumenta o sólido, e eu vi vários cristais de cubo de centro, aqueles CCCs. sim, Aí então a luz ganhou a mesma onda que ia me levar para a física, te trouxe de volta. utilizasse na química. Aí quando eu vi aqueles cristais, que era uma molécula orgânica tão bem organizada, aí eu sucumbi novamente à química. Adeus, física. Ainda bem. Ô Silvio, eu queria te perguntar, nessa época da sua graduação, que você teve contato, né, com toda a parte experimental, como é que era a infraestrutura na universidade? O que tinha disponível para se fazer química orgânica e síntese orgânica, e quais eram as linhas de pesquisa que estavam em alta nessa época na universidade? Fernando, depois você fala um pouco mais perto do microfone, que saiu um pouco baixo. Mas eu entendi a pergunta, quais a infraestrutura, né? Isso, Eu, isso. aqui não tinha ressonância à época, mas esses cursos avançados da graduação, veja, um curso de 12 horas na graduação, de síntese orgânica, 4 teórica e 8 experimental, onde cada aluno fazia um projeto. Nós, de caracterização de molécula orgânica, só tinha infravermelho, fusão, RF. Eu lembro que eu precisava fazer uma reação que tinha que ter trifenilfosfina, e eu não tinha trifenilfosfina, então fazer uma benzilação, eu tenho que ter brometo de benzila. Eu sintetizei brometo de benzila, um tolueno e bromo, e luz, e peróxido de benzoíla na graduação. E a gente caracterizava tudo por ponto de ebulição e infravermelho. E nessa Legal. disciplina, o próprio estudante ia tirar o infravermelho sob a supervisão. E como eu já fazia IC no departamento de química orgânica no último ano, então eu transitava com muita desenvoltura. Eu,
O estudo de química da UFBA, aquela época, era a minha casa, né? Eu chegava muito cedo, saía muito tarde e ficava constrangido de não ter dormitório aqui. Mas aí, Silvio, você fez essa sua graduação, vamos dizer assim, passando por vários departamentos da química, né? Um pouco na química analítica, um pouco na inorgânica, finalizando aí com uma entrada na química orgânica, e você decide então seguir na pós-graduação, e para isso você se muda para São Paulo, porque você vai Correto. fazer o seu mestrado em Campinas, lá na Unicamp. É, Fala um pouquinho para a gente como é que foi a decisão de ir para Campinas, a escolha do seu orientador, e dá uma ideia para o pessoal que nessa época o que era a síntese orgânica no Brasil, né? Quem eram os nomes, como é que a síntese estava estabelecida nessa época? Eu sempre gostei de política, então eu me meti no diretor acadêmico, ajudei a organizar um encontro nacional dos estudantes de química aqui na UFBA, e por conta disso, eu fui para sucessivos encontros de química em Viçosa, na Unicamp, e aí rodei o Brasil, né, nesses encontros e também em congressos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, quando a SBQ era dentro da SBPC. Sim, Então eu sim. fui a Fortaleza e eu rodava muito. Sempre que podia eu ia no congresso. A gente fazia rifa e festas para poder ter dinheiro para pagar o ônibus para ir, né? Então essa minha atuação política me permitiu conhecer esses congressos que eram tipo de estudantes, mas enfim, tem a parte científica também. Aí eu vendo as instituições, eu fui à USP, eu já conheci a Unicamp, e Salvador é uma cidade muito dura. Eu morava na periferia de Salvador, né? No bairro do Cabula, pegava 2 ônibus. Aí eu queria mais conforto para fazer minha pós-graduação. Então, entre USP e Unicamp, eu decidi Unicamp também pela essa praticidade. Eu queria morar ao lado da universidade. Mas tem um episódio que, quando eu decidi deixar o grupo do professor Jailson e ir fazer química orgânica, ele sabia que eu ia me formar em breve, ele me chamou e fez o seguinte proposta: Silvio, eu conversei com o professor Ângelo da Cunha Pinto, e se você quiser, você vai para o Rio de Janeiro fazer doutorado direto. Aí eu enchi os olhos, né? Eu peguei e pedi 24 horas para pensar. Fui para casa e voltei e disse: professor, agradeço imensamente, mas eu não quero. Ele não gostou, não, né? Porque não gostou porque perdeu um químico analítico, e não gostou porque ele com o Ângelo eram irmãos, né? Nós nos deixou, mas Jailson e Ângelo trabalharam muito nesse BQ, e Ângelo, eu tenho contato com ele, agradeci a época, né? Mas eu havia prospectado já esse cenário da síntese orgânica nacional. E na minha interpretação de um jovem de 23 anos, as melhores. Eu queria uma escola de síntese orgânica. Não é que o Rio não tenha, não, viu? Mas, como eu tinha estudado muito história da química, eu gosto de estudar da química, então eu vi aqui a USP, né? Professor Heinrich Heibold e Hauptmann, mas Heibold, né, como sendo o líder. Enfim, a professor Comaceto, Helena Ferraz, Luiziane Masorati, Blanca Vladislau. E aí, na Unicamp, eu conhecia poucos, né? Mas eu sabia que, vendo a literatura, né, o JBCS estava ali acontecendo, e aí eu acompanhava os artigos de Química Nova do JBCS e via artigos, né? Meu Joque também, e via artigos de muita gente da Unicamp, e somou essa. Eu julguei que o estilo da química orgânica feita naquela época, início dos anos 90, no Unicamp, era mais próximo do que eu desejava fazer, que era estudo de reatividade ou síntese total. E, na época, eu julguei que os desafios propostos ali na USP Unicamp, perdão, Unique-USP, eu já tinha professores formados por lá, né, aqui na UFBA, então eu julguei que, se eu viesse um dia voltar para a Bahia, seria bom ter uma formação
mais ampla e não ser da química egressa da USP, né? Por isso que eu também decidi. Legal. E assim, como é que foi a chegada à Unicamp e o desafio de desenvolver um primeiro projeto de mestrado com expectativas, óbvio que altas em cima do projeto? Como é que foi essa primeira impressão assim de chegada na Unicamp? É, eu, eu tive o privilégio de poder ir para a Unicamp e passar 6 meses, 4 meses, né? Eu fui sem ser aluno, fui ser aluno especial. Questão de data de prova da seleção, não era como é hoje. Viva o exame unificado de química da SPQ, né? Naquela época eu tinha que ir lá fazer 4 dias de provas. Então eu não consegui formar e fazer a seleção, mas decidiria assim mesmo. Claro que eu sou privilegiado, porque eu tinha grana, né, para me sustentar 4 meses lá em Campinas. Aí me deu um carro, eu vendi o carro e fui. Quando eu formei, ele me deu um Fusca, aí eu devolvi o Fusca para ele, ele me deu dinheiro em Fusca, eu me banquei lá. Aí chegando lá, eu fui, eu já tinha amigas e amigos que estavam lá, né? Por conta de ENEC, eu tinha amigos lá. O Aldo Zarbinha é meu amigo desde aquela época, imagina. Olha, O Fernando Gallenbeck também, porque aí, e outros que eu conheci como estudante lá no ENEC. Então, eu chegando lá, eu estava assim, tinha amigos, né? Então tinha gente para tomar cervejinha, para fazer o social, e pude fazer a seleção e ingressar. E eu fiquei fazendo. Eu saí daqui para trabalhar com a Cônica Chaves, porque uma ex-aluna dela, a Messia, estava trabalhando aqui no Polo Petroquímico, e tinha um encontro de polímeros promovido pelo Polo, e a Messia, eu a conheci, ela me indicou a Cone, eu fui para lá pensando em fazer com a Cone, não cheguei nem a confessar, e comecei a fazer um curso como aluno especial com o professor Albert James Cachetes. Mas a minha intenção, estando lá, era trabalhar com Pili, primeiramente. Aí eu fui conversar com o Pili, ainda são como aluno especial. E aí o Pili me disse, olha, ninguém conhecia ninguém, né? Eu era um grande desconhecido. E aí o Pili, olha, eu não tenho espaço no laboratório, você tem condição de esperar 6 meses? Imagina, eu olhei para você, não, não tenho não. Eu não quis ele, não. Eu sou um dos poucos que esnobei Pili. Não foi bem assim, não foi bem assim não, né? Porque eu queria a síntese total, achava que o cara cariofileno, não, mas Pili não tinha espaço. E ainda bem, cara, eu sou muito amigo do Pili, eu sou considerado um membro do grupo do Pili, tamanha é a minha promiscuidade científica que eu tive durante a pós-graduação com o grupo do Pili, eu ia para as festas, para os seminários, enfim. Aí, fazendo aqueles cursos com Cacheres, um professor magnífico, eu pensei em trabalhar com ele e fui procurá-lo na sala dele, muito formal, ele, e eu assim como sou, né? E falei, professor, o senhor faz. Eu queria ser sua linha de pesquisa. Ele me saca 2 jogos do ano e me entrega. Aí eu li, achei interessantíssima a química de heterociclos tensionados para fins de reatividade química. E aí fiz o curso com ele, fiz a seleção e decidi fazer a carreira de pós-graduação inteiramente com ele. Foi a quarta melhor decisão acertada da minha vida. Trabalhar com isso você iniciou o seu mestrado em 91, foi isso? 91. É, E é na química de ciclopropenonas, né? E, e qual era quando você olhava em volta para a comunidade de síntese orgânica, né? Quem eram os pesquisadores que se destacavam nessa época? Veja, quando eu cheguei lá em 91, ele estava bombando. Bomba até hoje, mas naquela época ele estava virado realmente no modo de quento, né? Síntese assimétrica de feromônios. Eu vi a síntese do Invectolide acontecer, os besourinhos chegando lá, consequência, né? Da Márcia Murta. Então, tem o Denis Ussoves, Carlos Kleber, tem uma geração assim, muito talentosa lá do Pili, né? Marcelo Montes Doca, enfim. E aí o Pili era aquele expoente, né? Mas o Cacheres também era muito respeitado na comunidade sintética. É,
o José Augusto Rosário Rodrigues, né, com biotransformação, Milton Moran, a professora Anita Massaioli, que é um camaleão científico, né? Ela faz muito bem tudo que ela faz. Biotransformação, síntese orgânica, geoquímica orgânica. Ah, então, esses foram os principais que me cativaram, né? Olhava e tinha eles assim como uma espécie de deuses do Olimpo, né? Da síntese orgânica lá no Instituto Quintal Camp. E a decisão de trabalhar com Cacheres foi, depois de compreender o desafio, né, que é trabalhar com anéis pequenos tensionados, e a capacidade que ele tinha nas aulas de incluir, né, na gente um raciocínio lógico, dedutivo, de reatividade química, para assim de expressar nas moléculas o máximo potencial de funções polifuncionadas podem ter quando reunidas decorando o esqueleto de carbono. Eu achei esse aspecto, sabe, incrível, né? E aí ele capturou para o resto dos meus dias. Nossa, realmente, sim. Se eu não fosse químico orgânico sintético, eu seria químico orgânico sintético. Ô Silvio, e nessa época aí, na Unicamp, quais foram as principais diferenças também de infraestrutura que você encontra lá? E assim, comparando com o que a gente tem hoje, quais também eram as limitações lá na Unicamp? Como eu vinha de instituição muito modesta do ponto de vista de infraestrutura para pesquisa em síntese orgânica, e a analítica era muito boa, viu? Mas em síntese orgânica não, eu estava no céu. E naquela época, a Unicamp realmente dispunha de um parque analítico, né, de primeiro mundo. Já tinha ressonância de 300 MHz, espectrômetros de massa. Eu vi chegar o primeiro massa pentaquadrupolar. Então, toda a infraestrutura necessária para fazer síntese orgânica de ponta à época estava disponível. Eu, não- na minha dissertação de mestrado, nos agradecimentos, eu afirmo que o único sério entrave que eu enfrentei para fazer pesquisa na Unicamp, quando eu enfrentei algum entrave, foi o meu cérebro, porque de resto, toda a infraestrutura estava lá. Eu posso contar 2 episódios que caracterizam a eficácia da Unicamp à época para fazer pesquisa, do estudo de química em particular. Foi que eu pensando em reações químicas, né? Então eu precisei do acetileno. Eu desci no setor de gases, porque tem setor de gases no estudo de química do Unicamp. Eu desci no setor de gases e conversei fui saber do técnico de gases, o Pimpim, à época. Perguntei, Pimpim, vocês têm acetileno? Ele olhou para mim assim, não, não temos. Ah, tá. Eu queria saber. Subi. Era de manhã, subi. No outro dia, pela manhã, quando eu chego, tem um cilindro de gás do lado da minha bancada, acetileno. E eu perguntei à técnica, o que é isso? Não, o técnico trouxe. Eu desci lá, falei, o acetileno lá, falei, você não precisava? Aí eu fiquei com vergonha e disse, preciso. Eu nem tinha pensado, não estava ainda, estava na especulação. Aí eu falei, mas você disse que não tinha. Eu falei, mas porque ninguém tinha pedido, então a gente mandou comprar. Dia. Caramba! O outro episódio foi, eu disse, no tempo que a gente ia na biblioteca para ver propriedade físico-química de compostos, consultar o Chemical e consultar aquele alemão, me fugiu o nome, o primeiro compêndio que tentou reunir todas as moléculas orgânicas preparadas. Eu vou lembrar, é o alemão, né? A memória me traiu agora. Mas foi o primeiro catálogo alemão e tentou reunir as propriedades de toda substância. Weisstein. Com isso, eu consultando o Weisstein, né, e lá atrás a molécula estava a referência no volume 3 ou 4 das primeiras edições, e você copiava, tem que tomar um curso para entender a forma alemã de codificar. Fui à revista e não encontrei o paper. Me achei muito burro, pedi socorro à bibliotecária responsável. Ela gentilmente foi lá e repetiu o mesmo que eu fiz e também não encontrou. Eu falei assim, opa, eu sou um homem esperto. Um problema é outro. Fui embora, frustrado, e no outro dia, quando eu chego, tem um telefonema, eu desci à biblioteca. Vocês acreditam
que a bibliotecária-chefe do IQ Unicamp passou um fax para a Fundação Bernstein relatando o problema. A Fundação Bernstein admitiu que naquela impressão houve um erro de impressão e mandou por fax o paper. Caramba! Eu achei isso. A bibliotecária se preocupou com o meu problema, ela resolveu e me entregou o paper. Então, são 2 exemplos que para demonstrar o quão eficaz era o ambiente do Fantástico. campo para resolver problemas de ciência. Caraca, muito, muito interessante. E você continua para o doutorado com o Cacheres, ainda na Unicamp, que, como você mesmo mencionou, é um lugar assim muito interessante para você fazer pós-graduação, porque você está do lado da universidade, mas naquela época ainda poderíamos considerar Campinas uma cidade pequena, né? Hoje Campinas é uma megalópole, não é mais uma cidade tão pequena assim. E você, qual foi o maior desafio, Silvio, que você encarou assim durante o seu doutorado? O que você olhou durante o seu doutorado e falou assim, cara, aqui eu vou ter que rebolar para poder resolver esse problema? Quando havia o hábito, né, era possível fazer a passagem direta do mestrado para o doutorado. E me foi proposto, e eu decidi também não fazer a passagem. Eu pensei, não, eu quero terminar. Já estava assim, um ano e meio, né? Já tem publicações lá, feita por Campinas, pela Unicamp lá, né? E eu decidi que seria importante eu finalizar aquele ciclo, já que estava tão perto, porque eu queria mudar de projeto, sabe? Do mestrado para o doutorado. Com isso, o Cacheres foi o coordenador do projeto Junta FINEP, que adquiriu o primeiro massas pentaquadrupolar. E eu fui fazer reações de Diels-Alder, de ciclopropenonas em fase gasosa. Para aí, então, se ver se em fase gasosa funcionava, transpor para a fase condensada. Só que eu comecei a fazer o doutorado, fazendo reações lá no pentaquadrupolar, e eu achei muito chato, extremamente chato. Eu sentava de manhã, botava os líquidos, evaporava, tinha Diels-Alder, provamos que tinha Diels-Alder, cálculos mecânicos quânticos, que eu fiz curso de química computacional, para entender os orbitais moleculares, explicar reatividade, seletividade, e aí conseguimos, mas em solução nunca. Mas também eu achei muito chato, né? Ciência também tem que ter afinidades, né? Em tudo em ciência eu acho, sim, eu quero fazer, e mesmo em síntese orgânica, tem coisa que eu acho chato, coisa que eu acho deslumbrante. Então, eu não me senti um químico orgânico sintético fazendo reações de fase gasosa. Voltei e disse para Cacheres, não quero mais. Tentei fazer a transposição para fase condensada da Diels-Alder, naturalmente não funcionou, porque fase gasosa é outra química, É outra coisa. é outra coisa, o solvente diz muita coisa da reação química, não funcionou. E aí Cacheres, um pouco zangado, porque ele precisava de alguém né, do projeto, mas ele entendeu as minhas demandas científicas. Ele chegou com um catálogo da Aldous, que era físico à época, abriu, me deu, apontou para a molécula e disse: faça o seu doutorado nessa molécula. Era um ilídio cíclico estabilizado derivado do anidro maleico. Foi a única ordem que ele me deu, a única dica que ele me deu até a minha defesa. E eu fiz o doutorado Cara, naquela química enveredei pela química de organofósforo, que é muito rica. Aí fui estudar a reação de Gololobov. Você não sabe o que é a reação de Gololobov, porque tem que ser muito velho para conhecer a reação de Gololobov. Arbuzov, a química da escola Arbuzov, russa, você Arbuzov, e Wittig é o expoente, assim, né? Ele é alemão, mas bebeu da fonte da escola russa de organofósforo, né? Então eu fui estudar aquela química e fiz umas coisas lá que aprendi muito e subsidiou minhas decisões futuras, viu? Ter sido submetido a dificuldades experimentais. Eu planejei a síntese em uma etapa de um alcaloide pirrolizidínico contaminado pela vizinhança ali do Pile, aplicando essa química, né? Naturalmente, Cachedes olhou o plano e disse: não vai funcionar.
mas você vai aprender bastante nesses erros. E assim foi. Nunca E, consegui fazer a síntese, mas aprendi a fazer muitos intermediários, muitas reações tintas de redução, oxidação, proteção, desproteção, e isso formou-me, né, nas dificuldades. É isso que e- eu acho estranho hoje em dia, sabe, Fernanda e Rodrigo? O lidar com a frustração, né? Acho que é um fenômeno nacional, mundial. Lá a gente ficava frustrado, sim, né? Eu acho que a palavra frustrado é pesada. A gente ficava meio triste, porque não ter funcionado. Mas era uma tristeza que passava logo. Era uma tristeza desafiadora, né? E a gente tinha uma rede de acolhimento, nós, alunos, com nós mesmos, né? Perguntavam para o outro. Tinham muitos talentos lá, né? Que eu tinha pude a oportunidade de aprender com eles. Então a gente conversava das químicas um do outro, de grupos diferentes. E isso está um pouco apagado, pelo menos aqui onde eu trabalho e onde eu converso, né? Essa capacidade, né, que nós tínhamos, né, de conversar mais, se meter mais na química dos outros, sem isso ser interpretado como sendo uma competição, né? E sim uma colaboração cognitiva, né? Formativa até, né? A formação não era uma exclusividade dos livros, dos professores, dos cursos. A formação lá em Campinas era o ambiente, sabe? Isso eu sim. também senti muito diferente lá. E os professores do segundo andar do bloco D, né, que é onde ficava a síntese orgânica, a gente era motivado a se sentir os melhores químicos do mundo. A gente fazia a melhor síntese orgânica do mundo. Se era verdade ou não, pouco importava. Era como a gente era instigado a nos sentir e levar aquela responsabilidade, né, adiante, propagar, se sentir bom e fazendo bem. E a gente não tinha essa desmotivação do resultado negativo. A gente tinha era colaboração para fazer aquele resultado negativo ser compreendido mais do que atingido. O ecossistema era diferente, né? E eu acho que o que falta um pouco para essa nova geração talvez seja paciência, Silvio. Paciência. Eles não têm mais a paciência que a gente tinha de errar, 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 até encontrar a maneira certa de fazer aquilo. Hoje, eu acho que a cultura do imediatismo tá, tá, tá quebrando um pouco essa paciência das pessoas de entender que, cara, as coisas vão dar errado. Não tem problema dar errado. Não é nenhum mal em as coisas darem errado. O que é ruim é você desistir quando as coisas dão errado, né? E a gente não pode desistir. Quer dizer, a gente até pode desistir, mas você tem que ter certeza de que você explorou todas as possibilidades que tinha. Fernanda. Eu acho que ciência, de um modo geral, e a síntese orgânica especialmente, ela faz com que a gente aprenda a ter resiliência, né? Resiliência é algo essencial dentro da ciência e a síntese orgânica no dia a dia, né? Mas o Silvio comentou um negócio que eu acho muito importante, que eu sempre falo, que a nossa formação ela é fruto de um grande combo, né? E a nossa troca com os nossos colegas, seja os colegas do grupo, seja da universidade, daquela comunidade né, que nos rodeia, é às vezes mais forte, mais importante do que até a própria formação que o orientador proporciona, né? Nosso dia a dia com os colegas é muito mais intenso e essas trocas são muito ricas. E aí, aproveitando esse assunto, eu queria perguntar para você, Silvio, nessa época, né, mestrado, doutorado, como é que era, quais eram os congressos que você participou, como é que era a sua presença como aluno dentro desses encontros? Só, Então, Silvio, antes de você responder, só um segundo, emendando aí na colocação da Fernanda, essa tua transição do mestrado para o doutorado é um momento muito importante para a síntese orgânica brasileira, que é quando a gente tem os primeiros movimentos da estruturação do bemóis, que é o nosso grande ator maior aí da comunidade de síntese orgânica.
Aí eu queria que você aproveitasse nessa tua resposta e colocasse esse nascimento do bemóis, e se você pudesse fazer olhando para trás, o caminho que o bemóis percorreu durante todos esses anos, como é que você vê o bemóis? Lá no que Unicamp, era tácito que participaríamos das reuniões anuais da SBQ em Caxambu, né? Sim, Então, ninguém, não ia, trabalhos tínhamos, né? Então era tão natural ônibus saírem lá do Instituto de Química do Unicamp para participar em Caxambu. Depois em Poços de Caldas, mas eu lembro bem, na minha época era Caxambu, a gloriosa Caxambu, no Hotel Glória. Então, eu já vinha de uma cultura, né? Que aqui na UFBA já tinha na graduação de participar em congressos científicos, a SBQ, e aí, em 92, Pili organiza, né, o Bemóis em Campinas. E foi organizado ali na sala dele, né? Sem empresa e com um grupo de pesquisa dele e colaboradores. Então ele fez um convite, né, aos professores para colaborarem e aos alunos de pós-graduação. Então nós éramos o staff, né? Durante o evento ficávamos responsáveis por ciceronear os gringos. E aí cada aluno, né, ficava com um gringo. Ficava com um gringo significa ficava responsável, né, por tornar a estadia do gringo no Bemóis aprazível. E aí eu fiquei responsável por ciceronear o Arme de Mine. Qual era o critério? Saber falar pelo menos Good Morning, né? Aí eu sabia, foi lá. E responsável pelo translado. Aí eu fiquei, mas aí eu vi um bemóis por dentro, né? Eu, estudante de graduação, doutorado, vi um bemóis por dentro. Depois só depois que eu compreendi, eu fiquei muito envaidecido de poder ter ajudado a organizar o bemóis. Ajudar, sim, contribuir, né, para aquela organização periférica que tem que acontecer bem. E só depois que acabou o bemóis, foi que eu entendi o bemóis. Era o meu primeiro da vida, né? E ele fez questão de depois fazer um churrasco de agradecimento, né? Era uma época muito festiva, né? Na década de 90, e a gente então entendeu bem mais o que era aquele evento, o que é o significado, a importância daquele evento, né? E com isso, aquela geração assumiu, né, uma responsabilidade tácita com o evento de participar. Eis que, daquela geração, naquele momento, tinha Carlos Kleber Zago de Andrade, que já organizou Bemós, eu, que já organizei Bemós, ah, e outros que posso ter perdido, mas Marco César Mandolese Sá, já organizou sim. Bemós. Então, posso esquecer um ou outro pela euforia natural que eu tenho. Mas então, aí eu vi que era um evento muito ainda jovem, né? Isso era em 1992. Era terceiro ou quarto bemóis, né? E aí teve logo em seguida, em 94, organizado pelo Comaceto, na USP, e pudemos ver, entre os dois bemóis, Clayton Hitchcock. Não, David Evans, Clayton tinha vindo antes, mas eu lembro bem do David Evans, José Barluenga. Enfim, um cardápio de cientistas que a gente lia os artigos para aprender química sintética, eles estavam ali. Então, essa capacidade que o Bemóis tem, desde a origem, de trazer expoentes, né, que estão na fronteira, ao David Macmillan, né, ao Benjamin List. Né? Então, era essa a, a perfumaria necessária, né, para a existência do Bemóis. Então, nós, pós-graduandos, tivemos, à época, muita oportunidade de travar amizade, né? Conhecimento e amizade com alguns, uns mais soltos, outros mais reservados. Então, Ian Patterson, por exemplo, uma pessoa muito de boa conversa, né? Muito sem salamaleques, então era fácil conversar com o Ian Patterson. Enfim, aí aquela perfumaria ficou impregnada na nossa pele científica, e o Bemóis representa
não somente essa oportunidade dos estudantes de conhecerem os expoentes, mas também prospectarem estágios de pós-doutorado, não? Mas eu imagino, eu sou convicto que o impacto é bem maior, né? Porque uma pequena fração dos estudantes é que vão fazer o pós-doc com esses expoentes. Mas de novo, é o ecossistema, né? A gente passa a ter uma referência da natureza da síntese orgânica que nós fazemos, que ela não é nem melhor nem pior. Há uma boa fração de síntese orgânica que começou, vou dizer assim, emulando a síntese orgânica que se fazia, né, dos grandes centros, e o BMOS permitiu a nós adquirirmos confiança, autoestima e perseverança de transmutar e dar sotaque à maneira como fazemos síntese orgânica hoje em dia. Então, eu estou convicto que se não fosse a existência dos BMOS, essa transição, essa originalidade da síntese orgânica, a gente olha para o país hoje, veja, a gente faz flow chemistry, faz, mas o que de flow chemistry nós fazemos? Nós fazemos ativação CH fotoinduzida, mas o que de, sabe? Não é a técnica que é importante, claro que ela é importante, mas ela não é o objetivo, né? A pergunta científica que perpassa pela técnica, pelo uso da técnica, ela hoje ela tem uma originalidade, né? Então eu respeito muito os precursores, muito, tenho admiração, sim, enorme, enorme, enorme. Tenho um agradecimento enorme aos que vieram antes de mim e tenho uma admiração incrível pelos que estão à minha frente, né? Porque eu já sou daquela geração, vamos saber, intermediária, né? Entre os precursores e o futuro. E eu tenho muito futuro ainda, me aguardem, né? Mas, olhando a natureza da síntese orgânica que se faz hoje, ela não seria o que é sem os Brazilian Meat Organic Synthesis, viu? Ele conseguiu nos moldar sobre os reais problemas e estratégias de se fazer a ciência, síntese orgânica em solo brasileiro. Não, e sem dúvida nenhuma nos colocar no mapa, né, Silvio? Ah, Porque como nós estamos longe, né, vamos dizer assim, dos grandes centros, Estados Unidos e Europa, de uma maneira geral, a penetração até na literatura científica de síntese orgânica, ela com certeza ela foi ajudada pelos bemóis, né? De se sim, saber que se faz síntese orgânica de qualidade dentro do Brasil. Continuando, Silvio, você faz o seu doutorado na Unicamp, tem um período lá na UFG e depois você migra para a Bahia. Você entrou na UFG no final do seu doutorado, né? Você não tinha defendido o doutorado ainda, correto? perfeito. E isso foi um dos motivos para você não tentar um estágio fora do Brasil? Porque você, cara, emprego é emprego, né, Silvia? A gente não podemos negar isso. Então, conta pra gente como é que foi essa decisão de ir para a UFG e depois a migração voltar para casa, né? Sempre foi o Isso. seu intuito voltar para casa, voltar para Bahia? Repare, repare é uma palavra bem baiana, né? Repare, se traduzirmos para o português do resto do Brasil, olhe bem, preste muita atenção. Eu estava lá no meio do meio para o fim do doutorado e Cecília Maria Alves Oliveira, que já era professora da Federal de Goiás, fazia com a Anitta Massaioli o doutorado, tinha feito com Cacheres o mestrado. A gente indo em bando para almoçar, ela aponta para mim, até hoje nós sabemos o motivo, né? E diz: Silvio, vai ter um concurso na Federal de Goiás, você não quer ir? À época, eu disse de imediato: quero. Na volta, conversamos. E, à época, a comunidade sintética é muito snob. Todo mundo que eu conversava lá dos meus colegas falava das suas pretensões muito centradas no eixo Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
porque era um local onde tinha densidade, né, populacional sintética. E eu tinha um sonho. Eu falei, poxa, se for possível, eu quero voltar para a Bahia para fazer um grupo ciência orgânica, de tal forma que futuros baianos, se desejarem ter um treinamento, uma formação ciência orgânica, não necessitem migrar por obrigação, por não ter um grupo produtivo, atuante, na instituição UFBA. Então eu tinha essa pretensão mesmo, viu? E aí aparece o concurso na Federal de Goiás, era uma época muito dura de emprego público, não tinha Reúne, né? Que é uma coisa excelente, então eram pouquíssimas oportunidades de ser professor universitário. E aí eu fui fazer um concurso como treineiro, para ver como era um concurso de universidade. Era para doutor e mestre, mas tem os doutores, e eu fui lá e ganhei a minha vaga, né? Passei. O professor Mahajan foi da minha banca. Olha, Então, foi uma banca de pedigree. Com isso, eu passei e, olhando a infraestrutura lá da FED Goiás, em 96, só tinha um infravermelho e um VVIS, que eu poderia usar, e ponto de fusão, naturalmente. Volto para Campinas, aprovado em primeiro lugar, convicto que Cacheres não ia aceitar que eu interrompesse o doutorado, ou deixasse mais lento. Convicto. Quando eu voltei, falei, passei, ele me disse, você não fez mais do que a sua obrigação, era o que eu esperava de você. Esse é o Cacheres, né? Com isso, eu disse, mas eu não vou assumir. Ele, por quê? É muito difícil ser professor universitário no Brasil. E você conseguiu. Você devia assumir. Aí aquilo, eu mudei a chave ali, conversando com ele. Então, olha como foi importante continuar com ele, né? Aí eu disse, mas Cacheres, lá não tem infraestrutura de pesquisa, só tem isso e aquilo. Ele me respondeu assim, e você acha que quando eu cheguei aqui na Unicamp, no início de 70, tinha o quê? E Silvio, o melhor equipamento de pesquisa fica em cima do pescoço. olha, sensacional. Aí, assumi minha vaga, fiquei viajando no ano de 97, 2.400 quilômetros semanais. Eu ia toda semana fazer experimentos, Caramba, quinta, sexta e sábado na Unicamp, voltava domingo, dava um beijo na boca da minha hoje esposa Kelly na rodoviária de Uberlândia, era o tempo de descer, dar um beijo e voltar para o ônibus, para ir para Goiânia, e segunda, terça e quarta dar minhas aulas. Então, parecia que eu não ia acabar nunca, mas acabei. E aí, no dia que eu terminei o doutorado, decidi que teria que acelerar. E não tinha pós-graduação naquela época no IQ UFG. Era IC. Reuni um grupo, atrair, né? Aí não reúne, te atrai um grupo. Fui escolhido como orientador de IC, de um grupo talentosíssimo de estudantes de graduação, de tal forma que nos 5 anos que eu passei lá, um artigo por ano feito por aluno de C, publicado caramba. em Idon Letters, Tetraídon, JPCS, Química Nova. Então, trabalhávamos muito, muito mesmo. Tem algumas histórias bem pitorescas, né, de como eu consegui fazer coisas lá, mas mais à frente pode ser que tenha tempo ou não. E aí surge o concurso da Federal da Bahia. Eu ia a SBQ e o professor Celso Espino me encontrava e dizia: quando você vai pedir transferência? Quando eu disse, não vou por transferência, eu só vou por concurso. E ele sabia por quê. Porque eu era uma pessoa de opinião, personalidade forte, e eu opino. E eu não queria dever favor a ninguém nesse aspecto, para ter liberdade de dizer o que eu penso, com a cordialidade necessária, mas a independência sempre. Né? E aí eu não queria dever. Fiz o meu concurso e vim para cá em 2002 e consegui. Eu julgo que fui exitoso, viu? Eu tenho uma boa medida de mim mesmo. Como sou é, muito cioso da carreira que consegui construir, não por mim e para mim, mas o meu maior orgulho é formar recursos, gente, sabe? Fazer gente se encantar por ciência orgânica, fazer ciência orgânica e decidir fazer ciência, síntese orgânica, com sotaque, E a, com a, dendê. a química de anaminonas, Silvio, começou aonde? Começou na UFG ou já começou na Bahia?
química da Anaminonas começou a. Eu herdei, né? Porque, vamos lá, a química da Anaminonas, ela começa na Unicamp. Em 1982, Paula Pili, aluna de iniciação científica de Cone Cacheres, trabalhando em colaboração com Albert James Cacheres, publica o primeiro artigo de síntese de um heterociclo feito no Brasil usando a química de anaminonas. Ok? Está lá no JOC. Aí, mas Cacheres não trabalhava estrito sensu com anaminona. Era a professora Cone Cacheres, Concheta Cacheres, a esposa e uma das precursoras do estudo de espectrometria de massas, né, do Brasil, com a ênfase em química orgânica. E era uma química de heterociclo, é uma química de heterociclo excepcional, viu? Formou uma boa porção de gente aí que está atuando. Pois bem, aí anaminonas eu achei interessante e acabei incorporando de maneira rebelde, né? Incorporei anaminonas no meu doutorado e Cacheri se aposentou, Cone também já estava aposentada e eu falei para os dois, olha, isso aqui é muito rico para não dar continuidade, eu vou dar com anaminonas. E eles ficaram felizes, né? O modo deles, assim, com a descrição que dizer é peculiar. E aí eu toquei a vida de anaminonas e não larguei até hoje, né? Aí lá em Goiânia fiz química de anaminonas, mas comecei também com a química de bismuto, tá? Sim, sim. Foi lá em Goiás. Se eu não tivesse ido para a Federal de Goiás, eu não teria sido introduzido à química de bismuto, tá? Então eu tenho uma gratidão. Eu fui muito feliz na Federal de Goiás e consegui trabalhar, fazer síntese orgânica lá, estudo de reatividade, desenvolvimento de metodologia sintética, de tal sorte que eu acho que Cacheres tem razão. Não por conta do meu pescoço, mas pelos pescoços que vieram trabalhar comigo, que dedicaram-se, acreditaram nas circunstâncias e não viram limitação. Eu tenho uma frase que eu digo até hoje para os meus alunos, quando eles se sentem assim pouco motivados, né? Eu digo que carbono é carbono em qualquer parte. Pessoas são diferentes, mas carbono é carbono em qualquer parte. E fazemos diferença. Com relação ao pós-doc, Cone Cacheres me disse uma frase uma vez que me impactou. Eu conversando, já professor, terminou o doutorado, ela me disse: você não precisa fazer pós-doc, você tem ideias demais. Né? E aí me contaminou. Mas há um motivo. Bom, eu tentei fazer um pós-doc, sim, viu? Mais de um. E a vida não quis, porque me deu emprego, né? E da minha geração, eu fui o primeiro a me empregar. E eu vi gente, colegas meus, passarem muitos anos, sabe, num limbo. Então, eu fui um privilegiado, porque eu tinha bolsa e salário, acabou a bolsa, o salário, então eu não vivi nenhuma dificuldade, né? E isso me deu muito conforto, né? Hoje em dia, eu acredito, eu não sou uma pessoa teísta, sabe? Mas as intuições que me surgem, foi muito importante eu ter decidido não passar para o doutorado, porque senão eu Sim, não teria feito o concurso, e aí vai efeito cascata, não? sem dúvida. Então, eu ia fazer um pós-doc em Yale, com o Wasserman, né? Olha, com, com dinheiro deles. E aí, à época, um professor universitário sair do Brasil, o ministro da Educação tem que autorizar. Isso era início dos anos 2000, viu? E eu tinha autorização, tive, né? Era mercadante à época, tá? Autorização para ir para Yale. Ocorre que eu ia em 2012, em 2002, e houve o 11 de setembro, em 2001. caramba! E aí eu recebo um e-mail do uma semana depois do 11 de setembro de 2001, eu recebo um e-mail do professor Walserman. Eu tive cartas, ele me deu carta, Cachara me deu cartas para poder ele aceitar com o dinheiro dele. E ele disse que, olha, estamos com dificuldades de implementar os grants para estrangeiros nesse momento. Se eu poderia ir com recursos próprios. Aí era tarde, né? Porque nós sabemos que para ter a bolsa de pós-doc e ter os editais, enfim, não dava mais tempo. Entre setembro e dezembro surgiu o concurso, eu fiz, aí a história mudou. Mas há
uma característica assim, eu acho que é muito importante fazer pós-doc, viu? Eu deveria ter feito. Depois eu superei, né? Pelo seguinte, eh, eu tenho uma vaidade. Eu acho que eu consegui demonstrar para mim mesmo e para o entorno de mim que é possível fazer síntese orgânica genuinamente com formação brasileira. Sim. Tem que ter alguns, sabe? Tem que ter alguns para referentar, porque eu sou muito crítico do modelo de internacionalização que os órgãos pregam, né? Acho que é muito danoso, muito tupiniquim, nos apequena, né? Porque internacionalização não é isso, né? Não é só mandar e receber, né? Qual é o acolhimento? Então, hoje, eu recebo alunos pós-doc ou doutorandos da América Latina, da Europa, para vir para o laboratório aprender com a gente fazer uma química que é uma química eminentemente brasileira, boa e barata. Verdade, verdade. Silvio, eu queria retomar rapidamente um assunto que você falou, né, sobre a questão do o Brasil é muito grande e descentralizar, né, a ciência, a síntese orgânica é um grande desafio de fato, né. E eu queria saber a sua opinião em relação a como é que a gente está. O que é que você acha em relação a isso? E também queria que você comentasse um pouquinho sobre o WSO, que é um grande sucesso também, né. O WSO foi uma decisão do professor Maurício Moraes Vitor e minha, uma decisão rebelde, porque eu admiro enormemente o Bemós, mas o público a que se destina o Bemós é um, e eu queria ver mais alunos de iniciação científica, pessoas que não são da síntese orgânica, estão na graduação, atraídos para a síntese orgânica. E eu tinha inspirações, né, e Maurício, da escola de verão, São Carlos, né? Da escola de Química Medicinal, professor lá do Rio de Janeiro, professor Eliese, Carlos Alberto Massu. Então tinha essas escolas que eu olhava de longe. Tinha a escola de Físico-Química Orgânica que tinha em Santa Catarina, tá? Foi descontinuada. Então eu olhava essas possibilidades e via ali uma inspiração para um evento de ciência orgânica no eixo norte, nordeste, centro-oeste, de maneira que pudéssemos trazer para cá expoentes nacionais, esses alunos veriam, seriam bemóis todo em português, né? Feitos por brasileiros, para aluno de graduação. Até hoje a ênfase é essa. E a gente tem conseguido mover o WSO, ficou em Salvador, foi em Alagoas, já foi em Brasília, já foi em Pernambuco, e a gente fica ali, né, prospectando isso. Se não for em algum canto, será na Bahia, porque o WSO não vai parar. Então, quando ninguém faz, faremos, né? Mas, felizmente, o próximo será foi em Brasília esse ano e será em Recife daqui a 2 anos, né? Então, ele representa esse esforço de descentralização, né, da formação em ciência orgânica para outro público, mas essencialmente isso. E nós avançamos na descentralização, mas precisamos avançar muito mais. Eu estou preocupado com a manutenção dessa capilarização, porque o cenário hoje em dia de financiamento é preocupante. Ele nunca foi assim. Teve um momento de ouro, né, dos meses anteriores, aquele momento passou, e hoje é, nós estamos enfrentando muitas dificuldades de financiamento, mesmo com o FNCT, né? O modelo de edital universal que foi posto agora, eu acho muito preocupante, né? É pouco dinheiro para muita gente. E aí essa questão de redes, os modelos do NCT, dos INCTs, né, precisam ser reoxigenados, vamos dizer assim. Então está muito difícil fazer ciência de modo geral. Mas nunca foi fácil também, né? Então, a capilarização ela me preocupa com capacidade desses jovens doutores sintéticos com formações incríveis, inclusive com pós-docs, se fixarem em outros centros e desenvolverem. Mas mesmo em estados que têm fundações de amparo à pesquisa atuantes, como São Paulo e Rio, Minas Gerais, o cenário está bem preocupante, viu? Porque as exigências que estão sendo postas
para a captação de recursos têm sido assim astronômicas, né? Então, o recurso humano, a gente tem muito talento. A ciência orgânica brasileira está num momento muito bom em talentos, tanto quem já está empregado, né, como docente, majoritariamente em universidades, quanto uma fração de jovens que estão fazendo doutorado que você olha e respira com alívio que há futuro garantido. Mas a nossa parte, nós, orientadores, pesquisadores, nós estamos fazendo, que é essa formação plural, moderna e desafiadora que a gente tenta estimular a todos. Então, nós temos futuro enquanto a capital humana instalado. A minha preocupação é de quantos deles vão conseguir perseverar no ambiente de dificuldades para poder ir cada vez mais para as regiões que precisam ser povoadas sinteticamente e fazerem acontecer. Eu tenho uma convicção que é possível fazer pesquisa em qualquer lugar. Pode não ser a síntese enantioseletiva, 14 centros estereogênicos consecutivos, pode não ser a síntese de anéis tensionados, mas a criatividade é o elemento primordial para fazer pesquisa. E eu tenho exemplos, né, de egressos aqui no meu grupo. Hoje são docentes de institutos federais e universidades recém-criadas. Eles têm feito um trabalho incrível, porque eles estão fazendo o que a geração de Cacheres fez, a Vandival fez lá no início. Formar uma instituição, fazer uma instituição do zero é muito, muito trabalho, né? Então, eles estão fazendo esse trabalho necessário de aproveitar a oportunidade do Reúne. Em alguns momentos, não farão a química que podem fazer, mas não fazer nenhuma química é imperdoável, vamos dizer assim, porque no encontro de Química da Bahia, eu fiquei muito feliz nos encontros regionais, porque a densidade de alunos que vêm apresentar seus trabalhos de iniciação científica feitos nesses locais é inspiradora. Então, o gestor, né, os donos do poder que estão nas agências decisórias, precisam ter um olhar mais holístico. O paper, a patente, é muito importante, mas os indicadores de formação de recursos humanos precisam ser olhados. E uma instituição que consegue inserir o fazer ciência que não havia naquele local, isso precisa ser valorizado. Esses docentes estão, de certa forma, sacrificando a sua carreira em prol da construção de um ambiente de ciência e da construção de uma instituição, que é a universidade, ou Instituto Federal de Educação. Não? Então, eu fico muito contente que há futuro, e a preocupação é que também não dá para ficar somente no modelo inspirador, né? Esses locais têm que avançar para o modelo de promoção efetiva do conhecimento científico. Agora, fazendo um gancho com o que você comentou aí, Silvio, que eu acho que é uma vertente bastante importante, e talvez você seja, além de ser um químico orgânico sintético de grande projeção no Brasil, nacional e internacionalmente, você também é conhecido pelo seu engajamento político, seja dentro da SBQ, seja junto ao Ministério da Saúde, MCTIC, e isso tem faltado um pouco na nova geração, né? A nova geração está muito engajada em fazer a química que ela gosta de fazer, mas a gente precisa desse engajamento pelos químicos orgânicos sintéticos também na parte política, seja dentro da SBQ, seja dentro da CAPES, CNPq, nas diversas esferas, né? Eu queria saber a sua opinião e também que você contasse um pouco dessa sua experiência que teve como conselheiro da Química Nova por mais de 10 anos, sempre dentro da SBQ, como diretor adjunto da SBQ também vários anos. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Eu tive modelos muito inspiradores, né, na atuação de o que é ser um cientista. Então, o professor Celso Spínola e o professor Jailson Bittencourt de Andrade, o ambiente que eu vivi aqui na graduação era assim, muito,
muito desafiador. Eles nos ensinavam que não era suficiente ser bom cientista, mas que nós temos que olhar para as instâncias de pesquisa, de ciência, que eram também responsáveis pela manutenção, propagação e defesa do fazer ciência. E a SBQ aqui, no Estudo de Química da UFBA, era uma coisa assim premente, era cotidiana. Todo mundo era SBQ, ia à reunião anual, uma população significativa. Então, era natural. Quando eu entrei no IQ UFBA, SBQ ficou natural. Né? Secretários regionais, eventos. Criaram eventos. O Encontro de Química da Bahia foi criado pelo EDUC, o Encontro de Química da Bahia, né? Encontro de Educação em Química, Encontro de Química da Bahia, e outros eventos. Era natural a Secretaria Regional fazer. E vinha Ângelo da Cunha Pinto, vinha Eduardo Peixoto. Então, a UFBA era, eu achava que, um epicentro de fazer química naquela época. E aí aprendi, né, que quando eu fui para Campinas, também tinha a Secretaria Regional, tinha pessoas da Unicamp lá muito envolvidas, o professor Oswaldo, bom, o professor Marco Aurélio Paoli. Então, o ambiente SBQ sempre foi muito presente na minha graduação e pós-graduação. Quando eu fui para Goiânia, tomei um susto. Não tinha Secretaria Regional da SBQ. Aí, Caramba! é, aí eu tomei um susto, literalmente foi um susto, né, quando eu fui procurar, próximo da reunião anual, como é que seria a organização da ida para a SBT, porque geralmente naquela época a Secretaria Regional é que liderava. E não tinha. Aí eu agitei a turma e fundamos. Eu fui o sócio fundador e primeiro secretário regional da SBQ Goiás. Ganhei até uma homenagem deles lá, junto com o professor Aparecido e a professora lá do ensino, lá, que foi a primeira equipe. E aí, com isso, avançamos, né? E eu entrei como secretário regional e não saí até hoje desse BQ, com encargos, vamos dizer assim, né? Eu ponho meu nome para ser como candidato, votam em mim e eu sigo uma viagem, né? E já anunciei aqui que eu vou ser candidato ao Conselho Consultivo, mais uma vez, viu? Votem em mim, vai enfrentar o podcast e fazer meu bem mexer. Mas porque eu acho que é muito importante a gente ter representatividade na SBQ. A SBQ indica pessoas para cargos importantes, né? Da CAPES, CNPq, MCTI, de modo geral, ela é ouvida. Então, ter interlocução da comunidade científica dentro da SBQ, né, que é a sua missão, me atrai sempre. Agora, eu venho da geração que eu fui formado na ditadura militar. E na época da escola técnica, eu fui proibido de ir para o comício da direta já, quando aluno. E fui, né? Porque dizer para um menino de 16, 17 anos, não faça, dizer fazer, né? Então eu vi um aspecto da repressão. Eu vi baionetas, eu já fui escoltado pelo batalhão do exército. Eu que falo, o movimento estudantil que eu pertenci. Então, quando eu entrei na UFBA, eu participei do movimento estudantil, do diretório acadêmico, do central também, né, da habitação central dos estudantes, né, ia para reuniões políticas. Era natural que alguma fração estudantil atuasse, né, mas eu nunca fui vinculado a partido político. Eu achava que era importante o estudante era representante em departamentos. Aí, quando fui para Campinas, fui representante dos alunos do colegiado de pós-graduação. Fui para a rua, gritar fora já, fora Collor, né? Do impeachment, fui para a rua. Então, era um ambiente político que era natural que participássemos. Aí veio o período de mar agitado, passou, aparentemente, né? E isso contaminou, na minha opinião, a formação política das novas gerações. Eles são herdeiros de lutas passadas, né? E agora que viram, né, que é possível retroceder, e o movimento estudantil reagiu ali, e nós precisamos estar atentos. Então, eu julgo que o meu engajamento em sociedade científica é um engajamento porque eu tive uma vivência de engajamento em sociedade civil organizada. E aí Sim. procurei canalizar os meus esforços para a fração, né, desse engajamento da sociedade civil organizada em ciência. E acho que faço muito bem, porque sou reconduzido, sou um diplomata,
Uso o riso e o gracejo como elemento de dissipação de tensões, mas sem ser severo e contundente na defesa do que é o coletivo, porque eu procuro lutar, combater e derrotar o perfil do cientista que entra no ambiente político de representação da sociedade civil e química, de modo geral, para fazer carreira, para fazer a autopromoção. Esse eu combato. Posso dar nome e sobrenome, para ser elegante, né? Então, esse perfil, eu acho que a gente precisa ficar atento, né? Porque isso pode ser muito danoso, e a gente tem que formar melhor. Meus alunos participam do BEMOS, meus alunos participam da SBQ, que eu estimulo eles, às vezes até com alguma ajuda estimulante monetária, né? Simbólica, mas dentro da medida do possível do nosso enorme salário, né? E bolsas. Enfim, eles têm. Se a gente não tiver, se nós não formos autênticos, se não for uma atividade genuína e desprovida daquela circunstância do aproveitamento, eles vão perceber. A gente Sim, não consegue inspirar ninguém em ciência e em política se nós não fazemos isso de maneira autêntica, genuína, né? E de maneira generosa. Né? Acho que fazer ciência eu aprendi duas coisas, aprendi no fazer síntese orgânica: ter paciência e ser generoso. Isso assim, devo a síntese orgânica a intensificação da paciência e da generosidade como elemento da minha vida, né? Porque sem isso a gente não vai poder fazer síntese orgânica, não. Então, a nova geração tem elementos, você olha assim, tem aqui perfil aqui e acolá, né? Mas ainda falta mais, né? Nos preocupa, por exemplo, o SBQ. Precisamos oxigenar esse SBQ. Né? Dá um esforço, mas a pessoa tem que surgir, né? Tem que se apaixonar, botar o diabo no corpo, dedicar o seu tempo. Não é somente oferir as vantagens, é dedicar o seu tempo ao coletivo. E nisso eu tenho tido a sorte de participar de gestões que mais intensamente, e menos intensamente, têm cultuado o sentimento de pertencimento a esse BQ. Eu acho que culmina nos 50 anos que nós teremos aí a grande comemoração, né, daqui a 2 anos. Eu acho que vai ser um grande momento de oxigenação da nossa Sociedade Brasileira de Química e espero que os jovens que participam dos bemóis, das reuniões anuais, possam compreender e se engajar cada vez mais nesse movimento que precisa ser perene, né? Não pode depender de pessoas, tem que depender desse espírito coletivo que muitos de nós representam. Vocês representam isso muito bem também. é porque Silvio, Desculpa, Fernanda, só um pode comentário. falar. É, porque no final das contas, né, Silvio, o que as pessoas precisam entender é que a SBQ é maior do que isso tudo. É maior do que a individualidade dos pesquisadores que a compõem, né? A SBQ tem que ser sempre mais importante do que tudo isso. Seríamos muito pequenos sem esse BQ. Sim. E o legado dela, né? O legado que tá me ouvindo? E o legado que a SBQ constrói, o que a gente deixa, né? Silvio, fazendo um gancho disso, quais conselhos você daria para os jovens químicos que estão ingressando na nossa área hoje? Os conselhos? Ah, é fácil. Né? Veja, primeiro, o conselho fundamental seja feliz. Sim, é, fazer ciência também tem monotonia. Né? Tem monotonia, monotonia não tem mais monotonia, tem rotina. Agora, é necessário ter disciplina. Você pode ser carnavalesco como eu, mas tem que ter um componente de disciplina. O treinamento em síntese orgânica e ciência nos dá disciplina. Termine o que começou. É a frase que eu mais repito aqui. Isso cria, crie metas de sucesso para você, tangíveis. As pequenas metas de sucesso, na segunda-feira, faça a purificação do álcool.
Na terça, acetile. Na quarta, oxide a função lateral. Na quinta, hidrolise. Na sexta, caracterize tudo. No sábado e domingo, vá para a praia. Né? Então, a gente precisa botar pequenas metas tangíveis que, ao longo do tempo, elas se revelam avanços. Né? Eu falei de transformações muito simplesinhas, né? Mas vai fazer uma sequência dessa em uma semana. Né? Então, não subestime o seu resultado. Não subestime o seu projeto. Agora, se apaixone por eles. Às vezes, eu passei um tempo não apaixonado por meu projeto de doutorado. E eu estava errado, eu estava com duplo sofrimento. Eu tinha os resultados e não gostava deles. E no dia que eu percebi o que é que eles eram, agora eu percebi que eu fui estudar, né? Esse componente de gostar dos resultados depende de você conhecer a literatura, saber estudar química e olhar nos pequenos resultados e de lá fazer a correspondência com quais são as lacunas, né, que você está observando da literatura e como seus resultados contribuem para melhorar o arsenal sintético exposto hoje, como ele avança. Então, claro que isso é difícil, viu? É um conselho, né? Mas é uma coisa difícil. Agora, demanda preparação. E não, eu não vou me preparar se eu não gostar, se eu não estiver apaixonado pela minha área, né? Pela minha formação científica. Eu não entendo uma coisa. Entender, eu entendo, mas eu combato esse entendimento. Eu não aceito, vamos dizer assim, né? O tédio. Né? Eu tenho aqui meus alunos, né? E alguns deles desenvolvem um certo tédio, né? Com o que faz. Aí eu entro na jogada e procuro reverter o tédio. Por quê? Porque tem rotina, porque tem o resultado errado. Isso é natural. A frustração, o resultado negativo não é a frustração. A frustração é a não compreensão. Para compreender, precisa estudar química, estar a par da literatura, ser um leitor ávido da boa literatura. E saibam distinguir a boa literatura, porque ele está inundado, né, de revistas. O outro conselho que eu dou, então se encante e se apaixone por você. Por você e o seu projeto são uma coisa só. Não há é quântico isso, sabe? Não é contínuo, é quântico. Você e o seu projeto fazem parte do mesmo ser. E cientista, não deixe de ser cientista em nenhum momento. Eu no carnaval sou cientista. Eu no boteco sou cientista. Então, ser cientista, ser pesquisador é uma decisão. É mais ou menos assim. Você decide ser sacerdote da Umbanda ou do clero católico. Ora, você, uma vez sacerdote, sempre sacerdote, é isso que é. Então você abraça a ciência e você passa a se inserir no ecossistema ciência. Nem quando você aposenta você deixa de ser, nem quando você morre você deixa de ser. Então, os estágios iniciais, né, são os melhores, porque é lá que nós temos o maior tempo, todo o tempo do mundo, para fazer com as nossas próprias mãos a ciência avançar. Porque nós fazemos agora com um pouco de cérebro e mãos emprestadas, né? É assim que funciona. É O verdade. segundo conselho é se apaixone por você e por seu projeto, mas tenha cautela com a vaidade. Não se encante com, não se encante com o pouco que você fez. Você fez muito, você fez pouco ainda. Não caia na armadilha de forçar reconhecimento na base das redes sociais. Seja modesto. Quem diz que você é bom são os outros e o tempo. A autopromoção que eu vejo de alguns cientistas, vou falar de químicos sintéticos, uns jovens e outros não tão jovens assim, criam um sério problema psicológico. Para mim, é uma autoaceitação, uma dificuldade de autoaceitação,
e uma demanda por autopromoção. No início, colocávamos nas redes sociais a capa, né, do artigo, depois a capa da revista, com a desculpa de que estávamos fazendo divulgação científica para a comunidade, de modo geral, para quem nos sustenta. Papo furado. A comunidade que nos sustenta e paga os impostos não entende a capa da revista e não entende a primeira página do artigo. Isso é exercício de vaidade. Eu faço, viu? Mas eu tenho que reconhecer os meus pecados da vaidade. E a dose disso também. Começou com capa de um e de outro. Agora eu estou vendo print do e-mail do editor dizendo que o artigo está aceito. Já vi print do comentário do assessor, do referee, dizendo que os elogios. Isso não é bom, isso não é formativo. Quem está fazendo isso, majoritariamente, é professor. Isso forma mal, porque por mais carnavalesco que você seja na vida, o fazer ciência se faz com serenidade e modéstia. Já já o seu melhor resultado será superado, ainda bem, por um pesquisador ao lado. Que é assim que se avança a ciência. Apaixonar-se pelo que faz e apaixonar-se pelos seus resultados não demanda necessariamente promover excessivamente a vaidade desse ambiente científico. Então, não se apaixone por si pelos resultados e tenha cuidado com a vaidade que faz a promoção excessiva, travestida de divulgação científica. O pessoal tá trazendo, eu concordo com você, Silvia. Às vezes eu vejo que essa necessidade de mostrar as coisas nas redes sociais tem tomado um rumo, eu não diria preocupante, mas é um rumo que não faz bem para a ciência, né? Porque, como você falou, mostrar a carta do referi elogiando é bonito, mas não mostra a carta do referi recusando o artigo, né? Então, assim, existem mais cartas recusando o artigo do que cartas aceitando o artigo. Então, se ambas fossem mostradas na mesma proporção, eu até entenderia o motivo. Mas quando a gente só mostra o lado bom, realmente eu não consigo entender também não, concordo com você. Existem coisas que precisam estar restritas a quatro paredes. É Uma verdade. delas, uma delas é a comunicação entre autor É e verdade. editor. É verdade. Silvio, queria te agradecer demais pela conversa. É sempre muito bom ouvir você falar e você contar um pouco dessa sua trajetória. Eu conhecia muito da sua história, alguns detalhes é óbvio que eu não conhecia. E eu acho que a ideia nossa nessa série especial é justamente mostrar um pouco quem são as pessoas que ajudaram a gente a chegar onde a gente está. É óbvio que isso é parte de um coletivo de pesquisadores e a gente está tentando o máximo possível, eu e a Fernanda, fazermos essa conversa com cada um, porque é muito interessante, a Fernanda pode comentar também se quiser, que muitas das coisas que você comenta, outros já falaram, então as histórias meio que se conectam, é muito legal ver o Rock falando que foi para os Estados Unidos e encontrou com o Pili, e aí depois o Pili também fala que encontrou com o Rock nos Estados Unidos, aí o pessoal que foi para a França, o Fernando Coelho, comentando que encontrou com o Paulão. Ontem eu conversei com o Paulão bastante tempo, o Paulão falando que encontrou o Coelho, encontrou uma galera na França. Então, assim, as histórias vão todas se entrelaçando e eu acho que para essa galera mais nova que está chegando agora e não teve a oportunidade, talvez, de sentar numa mesa de bar com todos vocês, eu, graças a Deus, tive essa oportunidade, e conhecer um pouco mais a história, eu acho que é importante até para que a gente tenha esse senso de comunidade de síntese orgânica, né? Isso é muito, muito importante para que a gente saiba essa nossa identidade, que existe por trás disso tudo que muitas pessoas estão colhendo hoje. Muita gente teve que capinar o mato no meio, sabe,
numa situação muito mais complicada do que é apresentada hoje. Então, assim, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história. Não deu para a gente entrar em alguns detalhes, mas, assim, senão a gente teria que ficar aqui 4 horas para a gente poder falar de todas as coisas. Fernanda, você quer falar alguma coisa? Não, quero complementar só dizendo que essa ideia, esses podcasts estão nos ajudando a dar perspectiva, né? A gente está fazendo um grande quebra-cabeça para que as pessoas entendam que o que a gente tem hoje não foi dado, né? Foi construído e que a gente tem muito a construir. Ao mesmo tempo, também o fato da gente poder ter essa oportunidade de sentar no bar para saber dessa história também significa que a gente está muito no começo. A gente ainda conhece, a gente convive e conviveu muito recentemente com quem trouxe e começou essa nossa história. Isso também é muito bacana quando a gente olha em perspectiva para o resto do mundo. A gente ainda está muito no início da nossa história e a gente tem muito ainda o que fazer. E agradecer ao Silvio, é sempre muito, muito bom conversar contigo, é sempre muito inspirador. Então, obrigada por tudo. Eu espero que todo mundo curta do jeito que a gente está curtindo essas histórias também. Isso que a Fernanda falou é um ponto muito importante, assim, que a gente realmente, quando a gente conversa fora do ar, a gente sempre fala. É tudo muito novo, Silvio. A gente está falando de 30 anos, 35 anos. Então, assim, às vezes, talvez a gente se cobre demais pelo avanço da síntese orgânica, da comunidade de uma maneira geral, mas é uma comunidade jovem ainda, né? A gente tem muito para amadurecer e muito para evoluir ainda dentro disso tudo. Bacana. Mas parabéns, obrigado, né, pelo convite. Eu me senti muito lisonjeado, né, pelo convite de vocês. E parabéns pela magnífica iniciativa. O livro é necessário e será um sucesso. Muito obrigado. Obrigado, Fernanda. Até a próxima, pessoal.